Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática o melhor jeito de você aprender lógica de programação. E você não precisa saber nenhuma linguagem para isso. Na verdade, o ideal mesmo é você praticar assim antes de aprender qualquer linguagem. E foi desse jeito que eu aprendi e que me tornou um bom programador com facilidade para aprender qualquer linguagem que eu tente hoje em dia. Antes de aprender qualquer linguagem de programação, você precisa aprender e praticar lógica. A gente pula essa etapa, mas tudo fica muito mais difícil se você fizer isso. Porque aí você vai estar aprendendo a parte da linguagem junto com a parte da lógica, tudo ao mesmo tempo e misturado. Cara, você só vai estar dificultando a sua vida. Então separar esses dois é algo que ajuda demais, mas muita gente esquece. E até em muitos cursos e escolas o pessoal não fala muito sobre isso, que quer que você aprenda direto a parte da linguagem. Meu nome é Daniel Carneiro, eu sou engenheiro de software no exterior e mentor de TI, e hoje a gente vai pro computador fazer um exercício junto, para eu te mostrar na prática como você deve praticar lógica de programação antes de você pular para a linguagem. E no final disso você vai ter basicamente um roteiro do programa que você quer escrever, e aí sim você pode simplesmente pegar esse programa e traduzir para qualquer linguagem que você queira. Se você adotar essa prática, depois de um tempo treinando a lógica de programação, você vai ter uma lista com vários programas. E aí você pode jogar tudo isso na prática para uma linguagem e começar a praticar na sua linguagem preferida. Mas antes, confia em mim, aprende que nem eu aprendi porque funciona. Foca um tempo só na lógica de programação que você vai ver que isso vai valer muito a pena. Portanto, já deixa o curtir nesse vídeo para eu saber que isso te interessa e trazer mais conteúdo assim para você, e se inscreve no canal com o sininho, porque aí quando eu postar as próximas aulas você vai ficar por dentro do que eu tô falando e você vai conseguir usar todas essas dicas na sua carreira e crescer no mercado de tecnologia. Bom, galera, bora pro computador. Esse aqui é o Draw.io, é um site onde basicamente a gente consegue criar fluxogramas, né? Então você pode ver que ele tem essas caixinhas, você pode pesquisar no Google e acessar, é bem tranquilo. A gente vai criar um fluxograma da nossa aplicação. E como o nosso objetivo é praticar lógica, a gente vai criar em português mesmo. Então isso é um exercício muito bom para você praticar lógica independente de qualquer linguagem. E aí o próximo passo é você começar a pegar esses programas que você tem o fluxograma, que é um roteiro com a lógica, e já passar para sua linguagem específica, criando eles de fato. Então vamos lá. O exercício que a gente vai praticar hoje aqui é esse aqui. Então basicamente o que ele quer? Desenvolva um programa que execute uma das ações abaixo que o usuário escolher. Soma dois números ou mostra os números no intervalo de números que o usuário escolher. Esse é o nosso programa e a gente vai criar toda a lógica por trás dele. Para um fluxograma existem várias formas, né, de você criar. Então não vamos se atender muito às figuras e tudo que eu estou usando aqui. O importante é a gente entender o que a gente está fazendo. Então nosso programa ele vai ter um início, certo? E aí vamos começá-lo. Primeira coisa que a gente precisa falar para o nosso programa fazer, que essa é a ideia quando a gente está criando um programa, né, das instruções que ele vai ter que seguir, é o quê? Esse programa ele vai ter que pedir para o usuário digitar a opção que ele quer. Então a gente pode colocar aspas para mostrar que o programa vai exibir isso na tela, né? E o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, digite a opção desejada. Desejada. 1. Somar números. 2. Exibir o intervalo de dois números. O nosso programa ele vai começar fazendo isso, perguntando para o usuário, o que você quer fazer? Segundo ponto, lembra do meu último vídeo de lógica, né, que a gente já falou de variáveis? O usuário vai digitar e a gente tem que salvar isso em algum lugar. Então a gente pode continuar o nosso fluxograma e criar uma caixinha que ele vai fazer o quê? Salvar a opção numa variável chamada opção desejada. Estamos salvando a opção. Show de bola. E aí a gente já pode fazer uma validação aqui. E lembrando, galera, na lógica existem várias formas de fazer a mesma coisa. Você pode pensar em uma maneira de fazer do seu jeito, tá tudo bem. Eu vou se fazer de uma forma aqui, mas há outras formas que também vão estar corretas, só para você saber. E aí a gente pode pensar aqui já então na primeira validação. Num fluxograma, a gente pode utilizar esse losango, que significa um condicional. Se acontecer uma coisa, ele vai para um lado ou para o outro, né? Ou no caso, ele pode ir reto. Então, por exemplo, se opção desejada for igual a 1 ou opção desejada for igual a 2, se for, ele vai seguir um caminho. Ele vai vir para cá. Se não for, ele vai seguir outro caminho. Ele vai para cá. Vamos começar falando do não, que aparentemente é mais fácil. Não. Se a opção não for nenhum nem dois, ele digitou uma opção qualquer lá que a gente não tem no nosso sistema. A gente pode exibir na tela. Opção inválida. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode até encerrar o nosso sistema.
Claro que a gente poderia criar uma lógica ali para ele voltar lá para cima, uma lógica de retry. Fica o desafio. Como esse é um vídeo mais rápido, vamos encerrar o sistema aqui. Fechou. Mas beleza, e se ele digitou uma opção correta? Então, ele já digitou a opção 1 ou 2, a gente não sabe qual. Mas para ambas as opções, eu preciso dos números que ele quer, né? Então, vamos lá. Digite o primeiro número. E aí ele vai digitar o primeiro número. Ah, Daniel, mas eu preciso ficar colocando passo a passo? Precisa, porque o computador ele só vai fazer o que você mandar ele fazer. Então você precisa fazer isso. Depois que ele digitar o primeiro número, o que que a gente fala? Salva em primeiro número. Criamos uma variável, salvamos. E aí a gente pode repetir esse bloco aqui, né? Basicamente, para o segundo número. Vamos lá. Digite o segundo número. E aí a gente vai salvar em segundo número. Beleza, agora a gente já tem o primeiro número e o segundo número. A gente já pode seguir com isso. Só que a gente não sabe o que que o usuário ele quer de fato, né? A gente só sabe que é 1 ou 2. Então a gente vai criar um outro condicional. Só que dessa vez a gente vai perguntar: opção desejada, ela é 1? Basicamente é isso aqui. Se for 1, o que que a gente vai fazer? Alguma coisa. Se for 2, a gente vai fazer outra coisa. Vamos deixar aqui já. E aí a gente pode colocar o sim ou não ali para deixar mais fácil da gente entender. Mas beleza. Se a opção desejada for 1, ele vai seguir o fluxo dele normal. O que que ele vai fazer? O A1 é somar, né? Que a gente colocou aqui, ó, somar números. Então vamos exibir na tela o resultado dessa soma. A gente pode simplificar e fazer assim: o resultado da soma é. E aí a gente vai colocar, por exemplo, primeiro número mais segundo número. E claro, galera, no futuro a gente vai ver, tá bom, mas como que eu vou exibir na tela na linguagem X? Como que eu vou concatenar esse resultado com a string na linguagem Y? Beleza, mas no momento a gente só está avaliando a lógica. Beleza, o resultado da soma é tal. E aí a gente pode encerrar o programa, né? Porque a gente já fez o que ele podia. Novamente, a gente pode criar um laço de repetição aqui, mandar ele lá para cima, criar uma terceira opção, você que deseja encerrar o programa ou não, mas não vamos fazer isso agora, fica o desafio para você. Ah, e já aproveito aqui para falar com vocês. Esse é um programa que a gente está fazendo, é uma forma da gente treinar. A ideia é que você faça vários exercícios assim. Então, se você quiser que eu traga para vocês uma lista de vários exercícios que você pode praticar e depois você pode passar todos esses fluxogramas como linguagem de programação que você quiser, comenta aqui embaixo agora programação, que eu vou saber que você tem interesse nisso e eu vou criar uma lista de exercícios para você praticar. E aí quando você for estudar sua linguagem, você vai aprender isso de uma forma muito mais fácil, porque a lógica é a base de tudo. Então se você tiver uma boa lógica, confie em mim, foi assim que eu aprendi, vai facilitar a sua vida. Seguindo aqui, se a opção desejada for 1, ele exibe a soma. Se não for 1, ela vai ser 2. Porque a gente já validou aqui, que se não for nenhum nem 2 é inválido. Se for 2, a gente vai ter que exibir todos os números de um intervalo na tela. A gente já tem os números aqui, tá em primeiro número e segundo número, certo? Então vamos criar essa ideia. Para isso, a gente vai usar uma estrutura de repetição. E aqui a gente pode representar por uma bolinha mais oval assim e tal. Então vamos lá. Vamos utilizar um laço de repetição. E aí a gente tem do, tem while, tem for, mas aqui a gente está em português. Então vamos em português mesmo. Então, por exemplo, para x igual, vamos começar do primeiro número, né? Primeiro número. Enquanto x for menor que o segundo número, esse é o nosso laço de repetição. Então, com o x partindo do primeiro número, enquanto ele for menor que o segundo número, faça alguma coisa. O que que ele tem que fazer, basicamente? Ele vai exibir na tela. Exibir x na tela. É isso que ele vai fazer. Ah, e aí a gente pode, beleza. Para ele não ficar exibindo um atrás do outro, vamos pular uma linha? Vamos. Então a gente pode colocar aqui, ó, pular linha. E aí ele vai exibir x, pula uma linha, y pula uma linha, x pula uma linha, x pula uma linha. Ou seja, ele vai exibir um embaixo do outro, né? Imagina um terminal de comando, uma tela preta, e ele exibindo cada número em uma linha. Legal, Daniel, mas e agora? O que a gente faz?
a partir daqui, ele vai ter que voltar para cá. Essa é a ideia. Então, ele vai vir para cá e ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos arrumar. Beleza. O que que ele faz, então? X é igual ao primeiro número. Vamos fingir que ele é 1. Ou 2, vai. Vamos fingir que ele é 2. Ele vem aqui, exibe X na tela. 2. Pula uma linha, volta. Ó, já vi que eu esqueci de uma coisa aqui. Aí o X, ele continua valendo 2, né? Então a gente tem que incrementar esse X. Ó, bobeira minha, esqueci. Vamos lá. Eu pulo uma linha. E aí eu faço, ó, X é igual a X mais 1. Ou X mais, ou seja, eu estou incrementando esse X. Agora sim. Agora faz mais sentido. Então, o que que ele está fazendo aqui? O X vale 2. Exibe 2 na tela. Pula uma linha. Agora, X é igual a 2 mais 1. 3. Vem para cá. 3 é menor que o segundo número? 3 é menor que 10? É. Exibe 3. Pula uma linha. Vale 4. 4 é menor que 10? É. Exibe 4. Pula uma linha. Vale 5. Ele vai ficar nisso. Até que ele vai chegar no 10, né? Então, ele exibiu 9. Pulou uma linha. X virou 10. Veio para cá. 10 é menor que 10? Não, 10 é igual. E aí ele sai daqui e ele vai embora. Essa é a ideia do laço de repetição. E aí, quando ele terminar tudo, ele vai, em vez de ele ficar nesse loop, ele vai seguir, né? Ele vai seguir. E aí, basicamente, ele vai seguir para onde? Ele vai seguir para cá, né? Ele vai finalizar o programa. Porque no nosso exemplo, no nosso exercício, é só isso que ele está fazendo. Então, aqui a gente já tem uma ideia de fluxograma. Então, só para a gente revisar aqui, né? E aqui tem até algo que a gente pode fazer. O ideal é ter sempre um início e um fim apenas, né? Como a gente está no computador, é até mais fácil da gente fazer isso. A gente pode fazer isso aqui, ó. Jogar ele aqui e aí a gente arruma para ficar mais bonitinho. Opção inválida, ele vem aqui pro fim. Aqui tá show de bola. A gente tá no computador, gente. Na minha época, eu fazia isso num caderno. Eu tinha um caderno só para esses programas. Cada programa era uma página e no final do curso, um programa durava umas 2, 3 páginas. Então, só para vocês entenderem, agora a gente tem o roteiro do nosso programa. Ele começa aqui, ele pede a opção pro usuário, salva a opção numa variável, faz o condicional. Se for inválido, ele apresenta que é inválido, fala usuário, tá inválido, finaliza o programa. Se for correto, ele pede o primeiro número, salva, pede o segundo número, salva. Aí beleza, aí ele vê. Ele quer que eu some? Ele soma. Não, ele quer que exiba. Se for para exibir os números, ele cria um laço de repetição, fica exibindo na tela até que a condição do laço de repetição não seja mais verdadeira, e aí ele finaliza o programa. A gente tem aqui basicamente o nosso fluxograma, o nosso roteiro. Eu quero aproveitar e agradecer o Taylor, que ele deixou um comentário pedindo um vídeo assim no meu último vídeo. Então, valeu Taylor, porque foi uma ótima sugestão. Essa foi a maneira que eu aprendi a programar, gente, e me ajudou muito. Hoje, se eu preciso aprender uma outra linguagem de programação, é muito fácil, porque a lógica, ela tá muito bem definida na minha cabeça. Eu recomendo que vocês façam isso, pratiquem com vários exercícios dessa forma. E aí vocês podem fazer exatamente o que eu fiz. Começa praticando assim, depois que vocês escolherem uma linguagem, começa a criar esses vários fluxogramas que vocês têm na linguagem de vocês. E aí vocês vão até validar se tá certo, se vocês não esqueceram alguma coisa. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa. No meu próximo vídeo, eu vou pegar esse fluxograma e criar um programa, provavelmente em .NET, em C#, com esse fluxograma aqui, pra gente validar se ele realmente tá funcionando. Vai ser show de bola. Portanto, galerinha, se esse vídeo te ajudou, já clica no botão de curtir pra eu saber que você gosta desse conteúdo e trazer mais aulas aqui pra você. E já se inscreve no canal com o sininho, porque quando eu postar as próximas aulas, você vai ser notificado, você vai poder aprender e você vai conseguir crescer na sua carreira de maneira muito mais fácil e do jeito certo, com programação ou até em outra área que você preferir dentro de tecnologia. Agora, fica com esse vídeo aqui que o YouTube vai te recomendar, e se for um shorts, assiste o vídeo original, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.